Bem, pessoal, nessa aula vamos ver a mudança de variável na integral dupla, mais especificamente coordenadas polares, beleza? Então, deixa eu me organizar aqui para a gente começar a nossa aula. E é o seguinte, vamos lá. Coordenadas polares. Inicialmente, vamos tentar entender o que é coordenadas polares. A gente está acostumado com coordenadas cartesianas, né? Plano cartesiano aqui, x, y. Eu vou marcar um ponto qualquer aqui, ó. Marquei um ponto. Veja que esse ponto é obtido através da coordenada x e a coordenada y. Nas coordenadas polares, esse mesmo ponto é representado de uma maneira diferente. De que forma é, professor? Da seguinte forma, veja só. Eu posso caracterizar esse ponto através de um segmento de reta, que a gente chama de raio, de R, e através da medida de um ângulo, né, a partir do eixo X, traçando no sentido anti-horário. É um ângulo θ. Então, esse ponto, que eu vou chamar de ponto P, nas coordenadas cartesianas, esse ponto P é representado pela coordenada X, daqui para cá mede X, e pela coordenada Y. Em coordenadas polares, esse mesmo ponto é representado pelo R θ, tá? Então, a ideia é basicamente essa. Esse ponto pode ser representado pelo, como a gente está acostumado, o X e o Y, mas também pode ser representado pelas coordenadas polares, que é caracterizado por R θ. Coordenadas cartesianas é X e Y, coordenadas polares é R θ, beleza? Ok. Uma coisa que a gente precisa saber antes de começar integrais duplas, né, propriamente dita, é a relação que as coordenadas cartesianas possuem com as coordenadas polares, né? Considerando esse triângulo aqui que a gente está destacando, ó, a gente pode relacionar o x e o y com o r θ. De que forma? Primeiro, que isso aqui é um triângulo retângulo, eu posso muito bem utilizar o teorema de Pitágoras fazendo x² mais y² igual a r². Não é? Então, essa é uma primeira relação que merece destaque nesse estudo de coordenadas polares. Uma outra relação importante aqui para a gente é em relação a esse ângulo. Como isso aqui é um triângulo retângulo, eu posso muito bem dizer que a tangente do ângulo θ é o cateto oposto, que é o y, dividido pelo cateto adjacente, que é o x. Então, temos aqui uma outra relação importante entre coordenadas polares e coordenadas retangulares. Ok? Mas aí, como é que eu faço a transformação propriamente dita? Olha, simples. Se eu fizer cosseno θ, não é o cateto adjacente, que é x, sobre a hipotenusa, que é r, então, produto dos meios é igual ao produto dos extremos, eu posso dizer que x é r cosseno θ. Da mesma forma, eu posso fazer seno de θ igual a cateto oposto, que é o y, sobre a hipotenusa, que é r. Dessa forma, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos, y é igual a r seno θ. E essas relações vai me dar a mudança de variável que eu vou querer quando for necessário resolver uma integral dupla que exige essa mudança de variável, que eu vou explicar para vocês nesse instante como é que a gente trabalha coordenadas polares nas integrais duplas, beleza? Olha só, como é que a gente fazia a integral dupla? A gente calculava a integral dupla em uma certa região R, uma função f de x, y, dA. Não é isso? E aí, como é que se dá essa mudança de variável? Veja que aqui eu teria que ter
um extremo fixo, né, extremos fixos, uma variável variando em extremos fixos, e a outra variável podia variar em extremos variáveis, certo? Ok. E aí, por algum motivo, que eu vou explicar daqui a pouquinho em quais situações a gente vai fazer essa mudança de variável, então, por algum motivo, eu vou querer fazer a mudança de variável. E como é que se dá essa mudança de variável? Veja que aqui, anteriormente, eu tinha x e y, e eu quero mudar para a variável r, θ, que é justamente as coordenadas polares em questão. Então, essa mudança de variável vai ser feita da seguinte forma. Veja só. Eu posso colocar, por exemplo, já a variação do θ, que eu vou dizer que é de alfa a beta. Então, estou dizendo aqui que θ vai variar de um certo ângulo alfa a um certo ângulo beta, para representar de modo geral. E o R, eu vou dizer que o R vai variar de um valor A até um valor B. Certo? De F, de X, Y. Só que X é R cosseno θ. Então, eu vou dizer que é F de R cosseno θ. E o Y, por sua vez, é quem? O Y é R seno θ. R seno θ. Na mudança de variável, temos que ter o que a gente chama de jacobiano, o módulo do jacobiano, que é para fazer a correção de área quando se trata de forma geométrica, que é dado por, no caso, a ordem aqui eu coloquei, o θ, a variação de θ, depois coloquei a variação do R, né? Então, pela ordem aqui vai ser dr dθ. Professor, e que história é essa de jacobiano? O jacobiano vai ser dado pelo seguinte, jacobiano é dado pelo determinante. Determinante de quem? Del x, del r, del y, del r, que são as derivadas parciais em relação a r, e também as derivadas parciais em relação a θ. Tá? Em relação a θ. Ora, vamos determinar esse jacobiano aqui. Derivada de x em relação a r, derivada parcial, é só você vir aqui calcular. Que a derivada aqui em relação a r, derivada de r vai ser 1 que multiplica a constante, que é cosseno θ. Certo? Derivada de y em relação a r, derivada de r é 1 vezes a constante, que é seno θ. Pronto. Derivei em relação a r. Vou fazer o mesmo procedimento derivando agora em relação a θ. Derivada do x em relação a θ vai ser menos r. Derivada do cosseno é menos seno, né? Coloquei aqui menos seno. E a derivada agora do y em relação a r, aliás, em relação a θ, vai ser r cosseno θ. E aí basta a gente resolver esse determinante aí. Multiplicando aqui vai dar r cosseno quadrado. Beleza, tá aqui r cosseno quadrado de θ. E multiplicando aqui vai dar menos, no caso, como está voltando, vai ficar mais r aí seno quadrado de θ. Beleza? Colocando aqui o r em evidência, vai ficar seno quadrado com cosseno quadrado. Seno quadrado mais cosseno quadrado vai ser 1. Então, jacobiano aqui vai ser r. Então, quando eu estiver trabalhando mudança de variável, fazer a variação, aliás, mudar a variável cartesiana, né, para polares, o jacobiano vai ser sempre 1. Tá? Então, na mudança de coordenadas cartesianas para polares, o jacobiano vai ser 1. Então, aqui, vai ser r. A mudança de coordenadas cartesianas para polares, o jacobiano vai ser sempre r. Tá? Então,
essa vai ser a estrutura da mudança de coordenadas cartesianas para polares. Então, você já viu aí como é que a gente chega no jacobiano, né? Não precisa fazer novamente. O jacobiano da mudança aqui de cartesianas para polares vai ser sempre R. Então, vou apagar aqui e eu vou explicar que história é essa de jacobiano. E acaba sendo muito simples, né? É muito simples. Isso aí, na realidade, é uma transformação que a gente está fazendo. Eu vou ter aqui, ó, por exemplo, em coordenadas polares, ó, θ, R, uma certa região retangular, e eu quero fazer uma transformação. Inclusive, essa questão de transformação, né? Que é uma transformação na realidade aqui de R2 em R2, né? Esse de transformação vocês estão acostumados em ver lá em geometria, aliás, em álgebra linear, né? Isso aqui é uma transformação que vai de R2 em R2. Então, na realidade, o que a gente está fazendo aqui é uma transformação. Ok. Ó. Então, quando a gente calcula integral dupla, eu acho que a parte mais chatinha de a gente resolver é justamente os intervalos de integração, não é? Então, aqui vai ser y, aqui vai ser x. Então, os intervalos de integração estando em um círculo, fica muito complicado de você resolver integral dupla. Então, por isso que a gente faz essa mudança de variável. E aí, existe aqui uma certa transformação que transforma o retângulo em círculo, certo? Então, essa transformação é justamente o sentido da mudança de variável na integral dupla, porque é muito mais fácil você trabalhar com regiões retangulares do que com regiões circulares. Só que quando eu faço a mudança de variável, a área aqui, obviamente, a área desse retângulo não é igual à área desse círculo. Existe uma certa diferença entre essas áreas. E quem vai fazer a correção dessas áreas é justamente o jacobiano, que no caso de coordenadas polares, o jacobiano é dado por R. Então, qual é a função do R? É fazer a correção local de área, certo? Para fazer com que a área desse retângulo se torne igual à área do círculo. Obviamente, utilizando o fator de correção, que é R. Isso em coordenadas polares, beleza? Então, pegando essa ideia, essa estrutura, a gente vai resolver algumas questões envolvendo coordenadas polares. O que é que eu tenho que saber? Essas relações que eu escrevi aqui vai ser importante, certo? Para a gente começar a resolver as questões e também, obviamente, a transformação aqui. E não pode esquecer do jacobiano, tá bom? Então, deixa eu fazer aqui alguns exemplos para a gente praticar essa teoria. Vamos lá. Olha só, exemplo 1. Calcular essa integral dupla aqui, ó, sobre uma região R. A integral dupla vai ser raiz de x² mais y² dx dy, sendo R o círculo de centro na origem e raio igual a 2. Ok. Aí veja só o que é que acontece aqui, pessoal. Eu vou ter o domínio de integração dado por um círculo de raio 2 e centro na origem. Então, esse daqui, né, é o nosso domínio de integração.
que é uma circunferência de raio 2, aliás, um círculo de raio 2. Então, aqui vai ser 2, aqui menos 2, aliás, mais 2, aqui menos 2 e aqui menos 2. Isso em coordenadas o quê? Cartesianas. Ok. E aí eu tenho que encontrar os intervalos de integração. O x, que é a variação horizontal, está variando de menos 2 a 2. Pronto, esse aqui é o extremo fixo. Já a variação do y, o y varia de forma na vertical. Então, vai desse ponto da curva até esse outro ponto da curva. Então, o y está variando... y está variando de um lado da curva até outro lado da curva. Só que tem um problema. Essa curva aqui, que na realidade é uma circunferência, né? É dada por que equação? Equação da circunferência de centro na origem e raio 2. Então, a equação é esta. Beleza? Ou seja, x² mais y² igual a 4. Se eu for... Só para vocês verem a dificuldade, estou fazendo aqui só para vocês sentirem a dificuldade de resolver essa integral dupla no sistema de coordenadas cartesianas, tá? Então, eu vou isolar aqui o y para montar. Vai ficar o x está positivo, passo negativo, tá y², eu tenho que passar mais ou menos uma raiz quadrada, mais ou menos uma raiz quadrada. Então, veja que o y é definida por mais ou menos a raiz quadrada de 4 menos x². Então, essa região de baixo, que é negativa, vai ser menos raiz de 4 menos x². E essa região aqui, que é positiva, vai ser raiz quadrada de 4 menos x². Então, quando eu for resolver essa integral dupla, eu vou resolver o intervalo do x, de menos 2 a 2, o intervalo do y, que vai de menos 4 menos x² até raiz de 4 menos x², da função raiz de x² mais y² de y, na ordem que eu escrevi aqui, né, dx. Pergunta: é fácil resolver essa integral? Dificílima. Você tem que usar muitas técnicas sofisticadas para resolver esse tipo de integral. Ok? Então, vocês já verificaram que numa região circular, numa região de domínio circular, é complicadíssimo resolver integrais duplas, né? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou esquecer essa ideia de resolver em coordenadas cartesianas e vou tentar trabalhar aqui a resolução dessa integral dupla com coordenadas polares, tá bom? Então, veja só qual vai ser a ideia. Eu tenho que ver a variação do θ e do r. Para isso, para facilitar o entendimento, eu vou desenhar novamente aqui, ó. Agora em coordenadas polares, que é θ, r. Vou ver a variação do r. O r está muito fácil de descobrir, porque é circunferência de raio 2. Então, o interior da circunferência de raio 2 vai variar de quanto? De 0 a 2. O θ é só você ver o ângulo em que foi feita essa curva. Então, o ângulo aqui é uma volta completa que vai variar, obviamente, de 0 a 2π. Né? Uma volta completa de 0 a 2π. Então, veja que, ao invés de trabalhar com domínio de integração círculo, eu vou trabalhar com retângulo. Porque o r está variando do 0 ao 2 e o θ está variando de 0 a 2π. Então, na realidade, isso aqui ficou o quê? Uma região retangular. Uma região retangular. Tá? Então, é muito mais fácil trabalhar com domínio, com a região do domínio sendo retângulo do que com círculo. Veja como é que vai ficar agora. Eu já tenho a variação do r e do θ. Então, eu vou fazer a mudança de variável. Olha só. Eu já tenho os intervalos de integração da mudança de variável. Vou escrever aqui a função. A função para fazer a integral é essa função aqui, ó, raiz
de x quadrado mais y quadrado. E vocês têm que lembrar que x, transformando cartesiana em polares, x quadrado mais y quadrado vale quanto? Vale r quadrado. Lembra que uma das relações que a gente escreveu é essa daqui, ó. Certo? Então, no lugar de x quadrado mais y quadrado, eu coloco r quadrado, que vai ficar a raiz disso aqui, certo? Que vai ficar exatamente a raiz quadrada de r quadrado é o módulo de r. Só que r a gente já definiu que é positivo, né? Aliás, vai de 0 a 2. Então, vai ser o próprio r. Beleza? Ok, veja como é que vai ficar agora. Vou colocar primeiro o θ, a variação do θ, que é de 0 a 2π. A variação do r, que é de 0 a 2. A função, que era esta função, raiz de x quadrado mais y quadrado, se tornou uma função... Opa, aqui eu estou colocando xy, mas é rθ, desculpa, quando eu já estou fazendo a transformação aqui, né? Rθ. Então, a função que era raiz de x quadrado mais y quadrado se tornou igual a r. Então, a função que eu vou integrar vai ser r. Multiplicado pelo jacobiano, não pode esquecer o jacobiano. O jacobiano é r. E pela ordem da integração que eu coloquei aqui, vai ser dr dθ. Veja como ficou simples de resolver essa integral dupla, com coordenadas agora polares, que se tornam coordenadas retangulares. R vezes r dá r quadrado, dr dθ. Acabou-se. Muito fácil. 0 a 2π. A integral de r quadrado vai ser r terceira sobre 3, calculando nos extremos de 0 a 2. E o resultado que der vai ser dθ. Tá bom? Ok. Então, integral de 0 a 2π. Substitui o r por 2, vai ficar 2 a terceira 8 dividido por 3. Tenho que subtrair, né? Pela substituição do r por 0, 0 a terceira sobre 3. Só que isso aqui vai dar 0. Então, sobrou apenas 8 sobre 3 para calcular em dθ. Então, veja que aqui a integral de 8 terços em relação a θ é 8 terços θ, que vai variar de 0 a 2π. Quando substituir aí, vai dar 8 terços, que multiplica 2π, menos 8 terços, que multiplica 0. O 0 não precisa colocar, porque o resultado, obviamente, vai dar 0. Então, a resposta para essa questão é 16π sobre 3. E aí a gente fecha o primeiro exemplo dessa aula, beleza? No próximo exemplo aqui, eu não vou me prolongar fazendo a comparação de como resolver em cartesiano e como resolver em polares. Eu já vou transformar em polares. A dica é o seguinte: toda vez que tiver o domínio de integração sendo circular, coordenadas polares na jogada, certo? A ideia vai ser essa. O exemplo 2 já vai ser um exemplo de aplicação que diz o seguinte, vamos lá. Calcule o volume do sólido definido por... O sólido eu vou querer y quadrado, aliás, x quadrado mais y quadrado menor ou igual a 1 e 0 menor ou igual a z, que é menor ou igual a 3 menos x quadrado menos y quadrado. A gente viu em aulas anteriores que para calcular o volume do sólido a gente usa a integral dupla. Então, na realidade, o volume que eu vou calcular vai ser uma integral dupla sobre uma certa região R da função f de xy dA. A grande questão é quem é R, que é o domínio de integração, e quem vai ser minha função que eu vou integrar. Certo? Pessoal, para resolver essa questão mais facilmente, você precisa esboçar o gráfico de uma função. Se você não tem uma prática, você vai esboçar o gráfico dessa questão aí para facilitar, tá bom?
Precisa ser perfeitamente, né? Precisa ser perfeito o gráfico? Não, você precisa pelo menos ter uma ideia de como é que vai ficar o gráfico dessa função, certo? Então eu vou tentar esboçar aqui para vocês, para ver como é que fica. Eu tenho aqui o Z, tenho aqui o Y e tenho aqui o X. Olha só. O Z que varia na vertical aqui pra gente. O Z está variando na vertical. O Z vai ser, o valor mínimo de Z vai ser o 0, ou seja, o plano XY ele não vai passar pelo plano XY, que é o valor, o extremo inferior, certo? E o extremo superior do Z, que varia na vertical aqui, vai ser essa função, ó. Então, já sei que ele vai do 0 até essa expressão aqui, que é 3 menos x² menos y². Aí, você tem que usar o que aprendeu nas aulas anteriores. Quem não tiver prática de fazer esboço de superfícies aqui, é interessante assistir a aula de função de várias variáveis, onde tem a parte de esboço de superfície, tá bom? Mas aqui você tem que saber que Z igual a 3 menos x² menos y². Isso aqui é um paraboloide circular com concavidade voltada para baixo e ponto máximo aqui no 3. Tem que saber isso. Senão você vai ter muita dificuldade de fazer essas contas aqui. Então vamos lá. Ó, quem não tiver essa prática é só assistir a aula. Vou deixar no card aí que está aparecendo em algum lugar da tela, tá bom? Então já vou traçar um paraboloide aqui, ó. Paraboloide circular. Ficou perfeito, mas vamos pegar essa ideia aí, tá bom? Pronto, esse é o paraboloide circular que passa aqui nesse 3. Show de bola. Então eu já tenho um limite superior e inferior da função. Então já sei que eu vou calcular alguma coisa que está aqui dentro. Beleza? Show de bola. E aí acontece o seguinte. Esse sólido também é limitado por essa outra. Veja que eu tracei o sólido através dessa inequação simultânea. E agora eu vou traçar outra parte aqui, ó, que é x² mais y² menor ou igual a 1. Se fosse igual, você tem que saber que isso aqui é um cilindro de raio 1. Um cilindro de raio 1 que se prolonga na direção do Z. Então, a figura que eu vou traçar aqui é justamente um cilindro. Como é que vai ficar esse cilindro? Assim, ó. Veja que ele tem raio igual a 1. Estou traçando aqui a base igual a 1, né? E esse cilindro, obviamente, vai se prolongar em relação ao Z, ó. Percebe? Eu não vou me preocupar o que acontece na vertical para baixo, porque eu já tenho um limite de integração aqui no Z, tá bom? Deixa eu melhorar aqui esse cilindro para ficar bacana, tá bom? Não ficou. Deixa eu tentar traçar aqui. Pronto, a ideia vai ser esta. E aí eu tenho que ver qual é a intersecção entre essas duas figuras. A intersecção é muito fácil de ver, porque vai ser essa região aqui, ó. Parte do paraboloide. Na realidade, o gráfico vai ficar limitado inferiormente por 0 e superiormente pelo paraboloide e lateralmente pelo cilindro, certo? Então, quando eu montar a intersecção dessa figura, só para a gente entender melhor, eu vou desenhar só a intersecção
Eu vou desenhar somente a intersecção dessa figura aí, tá? Então, a intersecção, na realidade, vai ser a seguinte. Eu vou ter um cilindro de raio 1. Pronto. Que se intercepta em algum momento aqui, ó, com um parabolóide. Então, a intersecção vai ser isso, ó. É um cilindro com uma cúpula. Então, essa vai ser nosso sódio que eu vou calcular o volume. E para calcular o volume, aí eu vou utilizar a integral dupla, certo? Ok. Qual vai ser a função? A função em questão vai ser justamente essa função aqui, que é definida superiormente, ó. Certo? Então, vai ser o 3 menos x quadrado menos y quadrado. Beleza? Ok. E aí, quem é o domínio de integração? O domínio de integração, você vai olhar para o domínio da função, que é essa parte aqui, ó, que é o círculo. Então, o domínio de integração é nada mais, nada menos do que, lá no plano cartesiano, o círculo. Que é o círculo de raio 1. Beleza? Deixa eu até melhorar essa figura aqui, para você entender melhor. Eu vou apagar isso aqui, porque eu já tenho exatamente o sódio que eu quero calcular o volume, tá bom? E eu só vou me preocupar agora com o domínio de integração. O domínio de integração, por sua vez, é simplesmente um círculo. Vamos lá, o domínio de integração é um círculo. Pronto. O círculo de raio 1, não é isso? Círculo de raio 1, que é 1, menos 1, menos 1. Pronto, esse é o domínio de integração. Professor, como é que eu sei que é o domínio de integração? É só você olhar para a base desse cilindro, né? Que está no eixo XY. Beleza? Então, eu já sei que o domínio de integração vai ser esse círculo, ok. E a gente acabou de ver que círculo é melhor trabalhar em coordenadas polares. Não é isso? Então, nesse círculo, qual é a variação do R? Qual é a variação do θ? O R é o raio, que vai variar de 0 a 1. Por que eu sei que o raio é 1? Por conta da equação do cilindro, que é x quadrado mais y quadrado menor ou igual a 1. Ou seja, é um círculo de interior 1. Beleza? O θ é o ângulo, né? A variação do ângulo. Como é uma volta completa, é de 0 a 2π. Então, já tenho tudo que eu preciso. A função em si, eu vou transformar em função de r θ. E aí, basta você verificar as relações entre coordenadas cartesianas e polares. Olha para isso aqui e percebe que eu colocando menos em evidência, fica 3 menos x quadrado mais y quadrado. Lembra vocês que daqui para cá mede r quadrado, então vamos ter 3 menos r quadrado. Fiz todas as transformações necessárias. Agora eu vou calcular o volume, que eu acredito que vai ser muito tranquilo. O volume vai ser integral dupla. A variação do θ de 0 a 2π. A variação do r de 0 a 1. A função em questão é esta. É 3 menos r quadrado. Tenho que multiplicar pelo nosso querido jacobiano, que é r, dr, dθ. A função vai ser de 0 a 2π. Aliás, a integração vai ser de 0 a 2π, de 0 a 1. Essa função eu vou multiplicar aqui, ó. Vai ser 3r menos r terceira, dθ. Olha só, pessoal, uma dica importante. A função inicial não depende de θ. Se não depende de θ, quando eu for calcular a integral nesse intervalo aqui, vai ser multiplicado pelo intervalo de 0 a 2π. Então, toda vez que não tiver dependendo de θ, por exemplo, eu já posso... Opa, aqui eu esqueci, né? dr e dθ. Eu já posso calcular o resultado dessa integral aqui
e multiplicar simplesmente pelo comprimento. O comprimento de 0 a 2π, que é 2π. Certo? Por quê? Porque não depende de θ isso aqui. Ó. Caso não tenha segurança de fazer isso, não tem problema. Resolve a integral dupla normalmente como a gente fez na questão anterior. Certo? Mas a dica que eu dou para vocês é o seguinte. Quando não tiver θ aqui, eu já posso multiplicar pelo comprimento da variação de θ aqui. Ó. Certo? E aí eu só vou precisar resolver uma única integral, que é justamente essa integral que eu vou calcular aqui agora, ó, em relação a r. Então, a integral de 3r, a integral de 3r é 3r quadrado sobre 2, menos a integral de r terceira em relação a r, da r à quarta sobre 4. Isso aqui que está variando de 0 a 1. Fazendo contas, substitui o r por 1, vai dar 3 sobre 2 menos 1 quarto, e substitui o r por 0. Não precisa se preocupar com r por 0, porque vai dar 0. Então, quando você resolver isso aí e simplificar, vai dar 5π sobre 2 unidades de volume. Beleza? Show de bola. Pessoal, expliquei o conteúdo, resumidamente, mas está explicado. Resolvi algumas questões para vocês, né? Pode deixar comentários se tiver dúvida, certo? Não esqueça de curtir esse vídeo, né? Para dar uma moralzinha. E fica ligado que vai aparecer em algum momento aí da tela uma segunda aula de coordenadas polares só com resolução de questões, para vocês praticarem mais, ficar fera, beleza? Então tamo junto e até a próxima. Valeu!